Estamos de volta com o G4. O Corinthians foi a Bragança nesta quarta-feira encarar o Bragantino, que não ganhava há muito tempo, tivesse fazendo uma campanha horrível, e agora tem o Mancini e perdeu. 2-1 com um gol sofrido no finalzinho lá, muita reclamação de arbitragem. E é sobre isso que falam Dorival Júnior e o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e também o Fabinho Soldado, o homem forte do futebol corintiano. Vamos ouvi-los. Mas a verdade é que hoje foi mais uma arbitragem muito confusa, que vai trazer muito transtorno para o Corinthians em relação aos cartões, a forma que foi, a insegurança dentro da partida. Mas eu não quero falar só dela, da Edna. Apesar de, no Campeonato Brasileiro, um árbitro está quase um mês sem apitar um jogo, o árbitro precisa estar atuando, né? Tá com essa minutagem, vamos dizer assim. Mas assim, a gente precisa melhorar a estrutura do futebol brasileiro. A gente tem tentado colaborar, mas o Corinthians não pode ser prejudicado mais uma vez em relação a isso. Então, nós conversamos com eles, não está documentado ainda, mas a gente vai pagar a primeira parcela. Assim que tiver disponibilidade de recursos, a gente já vai pagar a primeira parcela. Não, nesse momento ainda não. Nós estamos trabalhando com afinco para buscar recursos para poder pagar, que não é só um transfer ban, nós temos dois transfer ban e outros possíveis transfer ban que possa vir aí. Então nós estamos trabalhando todo esse montante aí para que a gente resolva o problema de imediato. De imediato que a gente diz até o mês de dezembro. Eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios e isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato, perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho, justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Ao jogo em si, foi um jogo disputado, muito disputado. Infelizmente, com a falta de critérios, muitos lances passaram desapercebidos. E isso daí dificultou para que existisse um desenvolvimento um pouco maior da partida. Parabenizo a equipe do Bragantino pelo resultado, não tiro os méritos. Mas eu acredito que o Corinthians também tenha feito por onde um resultado melhor do que o que aconteceu no dia de hoje. Muito bem, tá aí todo mundo falando. O Osmar Stabile está falando sobre a dívida com o Memphis, né? Tá tentando pagar e tal. Agora o Fabinho Soldado falou da arbitragem, da Edna, e o Dorival também até mandou estão roubando o protagonismo. Isso. Dos jogadores. A cara do velho. Mas, Vessa, de fato foi uma arbitragem bastante confusa da Edna, né? A expulsão ali do Martínez é aquela, né? Ela não lembrou que tinha dado o cartão, a hora que foi ver, deu o cartão, teve que dar o vermelho. E além de outras coisas que aconteceram ao longo da partida, né? Vamos lá. Começando pela escala. Quando vi, eu tomei um susto porque ela realmente estava bem sumida. Eu fui olhar no site da CBF. Ela não apitava Série A nem Série B há 2 meses e meio. Nem A, nem a B. Ela, do nada, falou, vem aqui, apita aí Corinthians e Red Bull. Então, isso daí me chamou bastante atenção. Foi uma escala realmente bem... E não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não está desfocado ali com outros campeonatos, que aí você tem que liberar seus principais árbitros, às vezes, para essas competições. Posso fazer só uma parte? Não perca o raciocínio. Escala. Você lembra quando eu te falei que depois de São Paulo e Palmeiras mudou o critério? E jogos entre times do mesmo estado passaram a ser apitados por árbitros do mesmo estado? Isso. Tá faltando árbitro paulista, porque tem muito jogo entre paulistas. E a arbitragem paulista, no momento, está numa fase tétrica. Só tem o Klaus, né? O Flávio de Souza, que é o segundo, tem esse ano que a gente está vendo. O Candansan é o Candansan. A Edna é a Edna. Então, isso, eu quero só ver o que vai acontecer para, por exemplo, São Paulo e Bragantino, no sábado. Palmeiras e Santos, na Vila.
São Paulo, Corinthians e São Paulo. Tem um monte de jogo ainda entre clube paulista e não tem árbitro paulista suficiente preparado para esse momento. Então o Rodrigo Sintra, que é paulista e mudou o critério, ele não pensou que no acúmulo de jogos entre paulistas ele não teria árbitro para escalar. Eu não duvido, Vessa, que depois disso aí ele mude de novo o critério. Porque não há árbitro paulista. Não dá para botar o Klaus em todos os jogos, né? Senão botaria. Klaus hoje, vai apitar hoje. Klaus, São Paulo e Bragantino. Klaus, Corinthians e São Paulo. Klaus, né? Aí começam a tirar do baú árbitros que não estavam apitando, árbitros paulistas. Caso da Edna. Desculpe o à parte. Mas diga lá. Então, agora então tá explicado. Por isso que surgiu do nada no VAR Rodrigo Guarizo do Amaral. Lembra? Era ele também. Eu não estava entendendo por que ele reapareceu, mas agora a sua explicação clareia tudo. E aí foi uma arbitragem, acima de tudo, muito confusa, nos critérios, nas decisões, com medo. Os jogadores também não respeitaram ela quase nada. Quem não viu o jogo, o que o Eduardo Sacha faz com ela, olha, é uma das coisas, uma das maiores aberrações que eu já vi, a falta de até de empatia para um profissional do futebol, e eu não estou falando isso porque ela é mulher, para mim é só um agravante ainda as atitudes que o Eduardo Sacha fez com ela. Então, assim, uma falta de respeito absurda, e ela também não se impôs em nenhum momento. Pelo contrário, ela começou a soltar um monte de cartão, muitos deles sem critério, e aquilo minou completamente o respeito que ela não tinha já diante dos jogadores. Ela marca um pênalti no final do primeiro tempo, para mim muito correto. O Angileri tem um ato completamente, um ato bobo, eu diria um ato idiota ali, de um empurrão nas costas. Para mim o pênalti do Angileri é claro. E a partir dali, ela começa a se perder em várias outras decisões, a ponto de expulsar o Martínez com o segundo amarelo, que ela esqueceu que ele tinha o primeiro. Tanto que ela esqueceu que ela dá para o Martínez, anda, dá para o jogador do Bragantino naquela coisa de empurra, e aí alguém no VAR avisa ela. Ele já tem. Os jogadores começam a gritar, ele já tem. Aí ela volta e dá o segundo amarelo para o Martínez. Aí o lance do Charles, mais uma expulsão da mesma maneira. Os dois jogadores do Bragantino agem fazem antijogo, John e Vanderlan, dois ex-Palmeiras, empurram, fazem de tudo, irritam o Charles, que perde a cabeça, empurra, depois dá um tapa. Ela confia no auxiliar que está do outro lado, ela estava do lado e dá o amarelo. O critério dela era amarelo. Ela começa a perguntar para o auxiliar, você viu alguma coisa? Ele fala, eu vi o empurrão, eu não sei se isso é um tapa, eu não sei se pega no rosto. E aí o VAR não chama ela em nenhum momento. Ela dá o amarelo pro Charles, do nada ela muda o critério, vai dar o vermelho. Mesmo sem olhar no vídeo, mesmo sem o VAR chamar. E pior, ela não retira o amarelo, ela dá o vermelho direto. Ou seja, o Charles estava pendurado, vai ter que cumprir 2 jogos. Só que na súmula, ela vai e diz, eu retirei o amarelo. Só que ela não faz isso no campo. Nossa. Ela não faz aquele sinal de retirar nada. Ela só te retira na súmula. Eu nem sei se no protocolo o Corinthians pode confiar que contra o São Paulo ele pode estar à disposição. Porque no campo ela age de outra maneira. O Corinthians vai ter que tentar olhar até esse lance para ver se realmente... Não, o documento oficial é a súmula, Vessa. O documento oficial é a súmula. Se ele vai ter que cumprir um jogo e volta pendurado contra o São Paulo. Enfim, uma das piores arbitragens que eu já vi, sem dúvida nenhuma, sem critério, com medo, sendo destruída pelos jogadores. Uma aberração, sinceramente uma aberração. Em relação ao Corinthians em si, ele, para mim, arma um sistema de jogo muito bom, volta para a linha de 4, coloca os 3 volantes que ficaram fora contra o Grêmio, os 3 descansados. O time é muito bem armado para o jogo. O Ranieri sente um problema muscular, aliás, mais um, né? Já perdi a conta de quantas vezes ele sente problema muscular. O que eu esperava? Você tem Maicon no banco, você tem Carrilho no banco, você ainda tem o Rian no banco, você tem 4 volantes no banco. Eu falei, ele vai manter. Se ele estudou 3 dias para armar o time com a linha de 4, começa com a linha de 4, ele perde o volante, ele vai colocar outro, ele tem 4 no banco.
Não, ele desfaz a linha de 4, põe um Angileri improvisado, poderia pôr André Ramalho como o terceiro zagueiro. O cara jogou 10 anos na Europa como terceiro zagueiro. Aí não, põe o Angileri vai e comete um pênalti bobo. Aí no intervalo, o que ele faz? Ele põe o Angileri na lateral e joga o Bidu para o meio. Ou seja, ele confirma que ele fez bobagem e refaz a linha de 4. Para piorar a comissão técnica, o que acontece? O Corinthians está com um a menos. Está nos acréscimos, só que consegue empatar o jogo com o Yuri Alberto. Eu pensei, ele tem troca para fazer, está chegando perto dos acréscimos, está levando um empate precioso com um a menos. Ele vai pôr mais um zagueiro, refaz a linha de 3 de novo para poder ajudar. Ele não refaz a linha de 3, troca Guinegão por Memphis e tal, mantém a linha de 4. A bola é enfiada exatamente entre o Angileri, que está ocupado com ponta aberto aqui do Bragantino, e a zaga só com 2. Tem um cara livre, a bola recebe nesse cara que está livre, que poderia ter um zagueiro ali, a bola é cruzada e o Pita faz o gol. Então, assim, a comissão técnica, para mim, é muito parte integrante nas suas decisões de fazer, refazer e tudo mais sistema, de não tomar precaução. Tem um detalhe que é muito curioso. A câmera sai o gol do Pita, a câmera corta para o banco do Corinthians. O Dorival corre no Lucas Silvestre e meio que pega ele aqui pelo colarinho, põe o dedo na cara dele, que é o auxiliar dele. O filho, que é o filho e auxiliar. A impressão que eu tenho, e é só uma impressão, eu não tenho informação, que o Lucas Silvestre deve ter convencido o Dorival a não colocar o terceiro zagueiro. Quando toma o gol, ele vira pro Lucas Silvestre com uma cara de raiva, o dedo na cara dele e fala alguma coisa. De pai pra filho. Do tipo, por que você fez isso? Por que você não me... Por que você não deixou eu colocar o terceiro? É alguma coisa ali, porque a raiva dele é muito grande quando sai o gol. Então, assim, eu acho que a arbitragem tem uma parte enorme na derrota, enorme, porque, aliás, o Mancini fala isso na coletiva. O Mancini fala, se a gente não tá com a mais e toma o gol, o nosso psicológico teria derrubado e a gente talvez tomaria virado. O Mancini fala isso. Quando tá com a menos, mesmo tomando o gol, o Bragantino põe volume, ele põe o Pita, começa a jogar a bola na área e sai o segundo gol. O Bragantino que nunca tinha perdido os últimos 4 jogos. Então é uma derrota muito evitável do Corinthians, seja pela arbitragem, pelas decisões da própria comissão técnica, pelo destempero do Charles, pelo erro da Edna com o Martínez, enfim, daquele ponto que não volta mais e que era realmente evitável, era no mínimo para perder, para fazer um ponto. E só para fechar, foi a primeira derrota do trio Gin começando uma partida em Campeonato Brasileiro. Desde o ano passado, com os 3 da frente, o Corinthians tinha acho que 9 vitórias e um empatezinho que foi contra o Inter, um 2-2, que toma um gol besta nos acréscimos. Todo o restante era tudo vitória. Então, para você ter uma noção de que para esses 3 perderem o jogo de Campeonato Brasileiro juntos como titular, era algo muito difícil. Acho que é o 11º ou 10º jogo juntos que ele foram perder o primeiro. Então, é daquelas derrotas muito doloridas para o torcedor entender, porque ela podia ser muito evitável, muito mesmo. Muito bem, teve a arbitragem, teve o jogo em si, Arnaldo. O Corinthians agora perde um pouco a força na sua briga lá pelo G7 8, fim. Foco na Copa do Brasil, pelo jeito. Acho que não ainda totalmente, mas tinha aí uma... O Vesta estava aqui do meu lado e ele estava vislumbrando algo como a sequência do ano passado. Que poderia acontecer, se não idêntica, né, parecida. Porque os jogos eram acessíveis, ainda são os 2 próximos jogos em casa, Ceará e São Paulo, confronto direto. Mas a cada jogo que essa sequência é mutilada, você fica com a impressão de que é a mesma situação, guardando as proporções do Vascaíno hoje, né? Depois de perder para o Botafogo. Tinha uma série de vitórias, perde para o São Paulo e Botafogo. Então, acho que daqui a pouco o foco é só na semifinal da Copa do Brasil.
Vasco e Corinthians estão muito parecidos, aliás, né, nessa circunstância. O Cruzeiro está mais acima da Copa do Brasil, em terceiro, ainda lutando pelo campeonato de alguma forma. E o Fluminense também está mais acima, né? O Fluminense pode se garantir na Libertadores também via brasileiro com mais facilidade que o Corinthians e que o Vasco. E eu acho que é importante o Vessa colocar os 2 pontos ontem, porque... E ele falava uma coisa aqui que eu também percebi que o jogo se colocava desta forma contra um time sem confiança, sem autoestima, com o Wagner Mancini no Congresso dos Técnicos e tudo mais. Era a necessidade estratégica de fazer um gol na frente. Um gol na frente o Bragantino debulhava e não tinha ali a Edna e tal, e não sei o que lá, entendeu? E eu acho que o Corinthians não conseguiu fazer isso. E permitiu que o Bragantino fosse acreditando na coisa. E com o jogo, começou a ficar um jogo complicado, com todas essas nuances. Então, a gente teve participação da arbitragem, sim, e estratégias equivocadas do Corinthians, né? O Corinthians é um time que raramente faz um jogo com o Dorival, e assim foi também em outros clubes, muito bom fora de casa, raramente, às vezes faz, mas é raro, e em casa ele é forte, como ele sempre foi. Agora são 2 partidas em casa, ele pode fazer os 6 pontos, né? E se ganhar do São Paulo, que ganha o clássico, turbina e tudo mais, mas, de fato, a sequência, aquele 100% de aproveitamento, não sei o que lá, foram interrompidos, são 3 pontos preciosos que não voltam mais, e do lado do Bragantino são 3 pontos que praticamente, se o Bragantino empata ontem, ainda ia continuar muito ameaçado. Se ele perde, cara, era o alvo, assim como o Internacional, mas ele ganha 3 pontos que valem muito, cara. A situação do Bragantino no campeonato muda completamente. Clareou. Deu uma clareada. Agora é não zerar praticamente. 39 pontos, ele precisa de 6, né? 39, né? No máximo 6. No exato. máximo 6. Em 7 rodadas. E isso, vamos combinar. Tem muita gente falando que 42 vai se safar, viu? O Bragantino precisando de pouco ponto é música no ouvido do Bragantino, porque ele vai fazer só o mínimo, não é? É a cara do Bragantino. Deixa eu fazer, quanto precisa? 3 pontos, tá bom, vou fazer 3 Se ele ganhar mais um jogo, ele já entra na casa dos 40, 42, aí... Só para não deixar passar rapidamente, tem aquele lance ali do Charles em que ele é expulso. Tudo bem, foi expulso, agrediu e tal. Mas se você pega esse lance isolado, a cena é tão ridícula, né? Porque ele encosta no cara, o cara dá um voo que parece que vai sair do estádio. Aí ele encosta no outro cara, o outro cara rola como se tivesse tomado um tiro. É um negócio ridículo isso, né, Massá? Acho que assim, o primeiro empurrão no Vanderlan, normal, acontece. Agora, o outro não. Aí ele foi com a mão aberta e deu tapa na cara do jogador do Bragantino. Tudo bem que não pegou na ponta do queixo, né? O cara rola, parece que ele tomou um soco do Mike Tyson. Exato. Aí, para mim, esse é o maior erro, né? Ela estava desconcentrada em campo. Tá claro que ela estava desconcentrada, mas o pênalti pro Bragantino foi pênalti. Eu não discuto isso. O cara dá nas costas do jogador do Bragantino. A arbitragem brasileira já... Fala vocês, porque é difícil. E olha, o poço é fundo, viu? É fundo, cara. Para começar a subir aí vai ser duro. É muito fundo. Muito duro. Porque, bom, pode falar, desculpa. Além dessa escassez, né, não tem uma escola. Tem uma escola de árbitro que eu conheço que é na Bahia, que trabalha com jovens carentes. Essa escola dá aos árbitros, a esses jovens, a possibilidade de uma melhora de vida, né? E quem ensina tem os mesmos vícios, né? Todos têm os mesmos vícios. A minha curiosidade com o Vessa, a ausência do Hugo, que depois postou no Twitter contra a Edna e tal, você acha que de alguma forma impactou? Claro, o Corinthians tomou um gol de pênalti, o outro que o Pita tá sozinho na pequena área, mas com postura, em posição e tal, porque a gente também vê outros lances, bola passando muito próximo, porque o goleiro, né, até ele ter... sequência, confiança, o goleiro reserva normalmente ele não ocupa, até com o Carlos Miguel aconteceu isso, ele não ocupa o mesmo espaço do goleiro titular, né? Ele não dá aquela, na área, na saída de jogo e tal. Como é que você analisou
essa situação e se o Hugo, a volta dele é 100% contra o Ceará, como dizia o informe médico do Corinthians? Sempre impacta, né? Outra coisa, se todo mundo que está assistindo o jogo tem uma impressão diferente, Felipe Longo, menino da base, para o Hugo, por que os jogadores, a linha de defesa, todo mundo também não vai ficar menos confiante quando o cara não está lá? Então, é aquela nossa impressão, eu imagino que seja dos jogadores também. Eu não acho que isso foi preponderante, como você disse, um gol de pênalti, o outro uma cabeçada queima-roupa. Acho que o Felipe Longo passou bem leso, assim, ninguém nem citou muito ele, mas eu acho que de alguma maneira, sim, você acaba mexendo com o psicológico. Ele volta contra o Ceará, a nota do Corinthians deixava claro isso, porque eu acho que foi ele que pediu, falou, deixa aí claro que eu já volto com o Ceará para a CBF não falar em corte, nada, eu só tive a pancada que eu tomei, eu tô bem e tal, e vou pro jogo. E aí virou um jogo muito fundamental o Ceará, né? Porque se você faz os 3 pontos... Fala, Fiel. A expulsão de Charles no último jogo causou alvoroço e agora o Corinthians tem que lidar com mais um desfalque no meio-campo em um momento crucial da temporada. Saiba quantos jogos ele vai ficar fora, a gente te explica tudo. De acordo com o portal Meu Timão, o Charles foi expulso após uma confusão nos acréscimos do duelo contra o Red Bull Bragantino. A súmula confirmou que o lance foi agressão a um adversário, o que agrava a pena. Inicialmente, o clube estimava que Charles poderia pegar até 3 jogos de suspensão, mas a análise da súmula e do caso pode reduzir esse número. Fiel, mais uma vez o Corinthians sofre com expulsões que trazem efeito direto no time. Perder Charles por 2 ou 3 jogos faz diferença, principalmente quando o meio-campo já está apertado e o clube vai ter que arrumar alternativas rápidas. Com a suspensão de Charles, o treinador vai ter que ajustar a formação, improvisar outro volante ou recuar o meio-campo. Isso mexe com tática, ritmo e estabilidade da equipe. Esse tipo de desfalque pode custar pontos, e no brasileiro de pontos corridos cada jogo conta. Agora, Fiel, resta ver se o Corinthians consegue manter o nível, mesmo com a baixa. A Fiel espera comando, entrega e resposta rápida, porque oportunidade de errar vai ficando cada vez menor. E você, torcedor, quantos jogos acha que Charles vai realmente ficar de fora? Quem deve assumir seu lugar no time enquanto ele se recupera? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo de Timão. Valeu, Fiel, tamo junto e vai Corinthians!